Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Obrigada pela participação, tá? Eu sou a Luciane, né? Presidente do PL Mulher aqui de Lençóis, e hoje nós estamos aqui nessa roda de conversa para falar um pouco sobre essa polêmica que está acontecendo no nosso país a respeito do PL 1904/24, tá? E a gente vai fazer um bate-papo bem legal, então se vocês quiserem fazer pergunta e mandar através do chat, pode mandar, tá bom? E eu vou passar agora a oportunidade para Carmen. Eu sou a Carmen, também faço parte do PL Mulher e eu sou professora aposentada, né? Há 8 anos, mas é uma coisa que eu amo, que é a educação e trabalhar com criança, lógico. Bom, meu nome é Dr. Gilson Pascolati, eu sou natural de Jaú, fiz a minha faculdade em Curitiba, me formei há 45 anos e me especializei na especialidade de pediatria e desde lá exerço essa profissão. Me formei em uma faculdade chamada Evangélica de Curitiba, hoje Mackenzie, fiz residência lá também. Depois me especializei em homeopatia também. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Mirna. Eu sou advogada de profissão. Atualmente estou vereadora, né, de segundo mandato. E estou muito feliz de estar aqui para poder contribuir e conversar um pouquinho sobre esse projeto assim tão importante ao mesmo tempo tão polêmico, né? Pessoal, eu quero deixar bem claro, tá, que numa prévia que eu tive com a doutora Mirna, ela foi, assim, bem categórica em deixar bem claro que nós não somos os donos da verdade. Nós também temos dúvidas, nós também temos as nossas interpretações, e nós estamos aqui também, né, para aprender mais sobre o assunto e tentar chegar o mais próximo da verdade, né, para que a gente venha poder, né, amenizar a situação. É uma situação muito delicada, muito polêmica, muito traumática, tanto para quem vive quanto para quem discute, porque quem discute acaba estudando sobre o assunto, acaba conhecendo casos que não vêm, né, ao conhecimento de todos. Então, assim, é uma situação muito delicada, porém é importante e precisa ser falada, ser comentada e chegar num consenso aí que seja menos prejudicial, né? Eu vou estar perguntando para a doutora Mirna se ela pode nos explicar brevemente o que propõe o PL 1904. Então, o Código Penal de 1940 prevê o aborto, que se tem falado tanto nessas duas coisas esses dias que a gente até confunde, né, os termos. O aborto como crime. Então, o aborto é crime. Isso é fato. E ele é sujeito à pena, a pessoa que o pratica, ela vai sofrer uma pena uma vez que houver a denúncia, foi comprovada, ela vai ser incriminada. Então, o aborto já existe no Código Penal como crime. E existe no Código Penal também algumas situações em que não há punibilidade. Então, o crime ocorre, mas por causa de certas circunstâncias, ele não vai sofrer pena aquele que praticou. E existem 3 situações em que não há a pena, a pessoa não vai sofrer a pena, a consequência do crime. Que é quando o aborto é praticado para salvar a vida da gestante, e aí a situação que se apresenta ali no momento né, que a mulher está tendo uma situação que é necessário. Então, o médico ele vai fazer tudo para salvar as 2 vidas, mas quando houver assim, não tem como, é um ou outro, né, doutor? Exato. Então, aí o médico, por opção, vai salvar a vida da mãe, né? E, então, nesse caso, não há punibilidade. Também, por uma decisão do STF, foi decidido que não constitui aborto quando o feto é anencéfalo, aquele que não tem cérebro. Não sei se o termo que eu estou usando é correto. Qualquer coisa o doutor me corrige aí depois, Correto, tá? E também no caso em que a gravidez é consequência de estupro. Então, nessa situação que está sendo a maior polêmica hoje em cima do projeto. Por quê? Porque o projeto ele prevê que depois de 22 semanas não poderia mais fazer o aborto. O aborto, então, não seria mais considerado aborto. A pena do aborto, que é um pouco mais branda,
ela passaria a ser mais grave. A pessoa que praticou o aborto depois das 22 semanas, ou ela responderia pela pena do crime de homicídio, porque ela está matando um ser que está em formação, mas já está no estado avançado de formação. Já é viável. É viável, a gente nunca sabe, eu não sei, o doutor também vai poder explicar melhor essa questão da viabilidade, mas ele já tem uma formação bem avançada, com ossos, né? Ele já está pronto, né? Não se sabe também se ele vai ter condições de vida extrauterina, porque é muito difícil, mas fica muito evidente que está matando uma criança, né? Na minha opinião, aí como cristã, como pessoa, eu acho que em nenhuma circunstância poderia abortar. Mas nessa situação, o que vem à tona hoje é porque tem aquela questão daquela, eu não me recordo o termo agora, que é pela injeção, que vai matar a criancinha no ventre da mãe, né? E isso já é proibido. É injeção de cloreto, de potássio, é isso, doutor? Isso. Pode parar da cardiação, ele para. E não Isso, e até falecendo. na medicina veterinária ele já é proibido. Quando a gente assiste vídeos assim do procedimento, é muito traumático, porque a criancinha ela vai se encolhendo, parece que ela está sofrendo, ela está se defendendo, e aquela injeção entra e sai procurando o coração. Eu estou falando de vídeo que eu assisti, o doutor vai explicar bem melhor essa questão. Mas aí o que acontece? Por ser extremamente traumático, então, e na medicina veterinária não é permitido, então por que ainda é possível para os humanos, né? Então, toda essa celeuma vem vindo assim. Aí veio uma decisão, uma portaria do Conselho de Medicina proibindo, né, esse procedimento para os fetos com mais de 22 semanas. Em seguida, teve uma ação proposta pelo PSOL dentro do STF para que essa decisão do Conselho de Medicina fosse revogada, porque é inconstitucional, sempre essa desculpa do inconstitucional, e então o STF retirou essa medida. Então, aí isso é tudo uma situação que um provoca e aí o outro vai vendo a necessidade de fazer algo, né? Também tinha portarias, né, do governo anterior que exigia que quando se fosse fazer o aborto, teria que se demonstrar ou pelo menos ter indícios de prova de que ocorreu o estupro, né? E agora foi revogada essa portaria. Então, não precisa provar que houve estupro e nem perquirir se houve estupro e nem fazer nada, basta a alegação. Então, ficou muito fácil e por isso o PL veio para contrapor essa situação, porque a gente diz o aborto é crime, ele é proibido no Brasil. Mas se a gente deixa dessa forma, sem precisar provar que ocorreu, cai tudo na vala da inimputabilidade, cai tudo na vala de que não vai ser punido, né? Então precisa fazer algo, e aí o legislador veio com esse projeto. Então o que muda, né? Voltando ao início da sua pergunta, o que muda? Que depois das 22 semanas ele sofre uma pena maior. Então não vai responder por crime de aborto, mas sim por crime de homicídio em qualquer situação, inclusive do estupro, porque aí tanto a mãe quanto o médico que pratica o aborto depois desse período vai responder por crime de homicídio. Não vai responder por crime de homicídio, mas pela pena igual a do homicídio simples. Isso é o que traz o projeto. E uma das polêmicas é justamente falar que a mulher, né, a genitora dessa vida, ela vai ser punida com uma pena maior do que o próprio abusador. Mas pelo que eu entendo, então o PL vem justamente para corrigir isso. Ela, pelo que eu entendi, ela vai poder receber o perdão judicial, a mãe dessa criança, a genitora, é isso? Mas o estuprador vai ter uma pena equiparada ao homicídio? Não. O estuprador ele vai continuar com a pena de estuprador. Porque o Código Penal... Tá. Então é quem pratica quem mata a criança. Então não seria os médicos, enfermeiros, tais. Tá, entendi. Porque essa questão, então o estuprador ele vai sofrer uma pena menor do que a mulher que praticou o aborto. Ou a mãe da criança, do adolescente, né? Enfim, aquele que tem a responsabilidade sobre o bebê.
No Código Penal, os crimes, a pena ela é graduada de acordo com o objeto que a lei quis proteger. Então, o maior bem que a gente tem é a vida. Tá? A vida. Então, a vida, os crimes contra a vida, a pena é maior. Porque o objeto que ela pretende proteger é um objeto que precisa de uma proteção maior. Então, como é a vida, os crimes contra a vida, recebem uma pena maior. Agora, o estupro, ele é um crime contra a pessoa. É terrível também. Porém, houve o estupro, mas a vida foi preservada. Tá? Então, a justificativa é essa. Quando se pratica o aborto, o crime é praticado contra a vida. Eu mato uma pessoa. Quando o crime é praticado, o estupro é praticado contra uma pessoa, então, tudo bem, mas a vida foi preservada. O objeto que se pretende proteger, ele tem uma graduação um pouco menor. E assim vem depois os crimes contra o patrimônio, contra a fé pública, contra a honra, é uma graduação. Né? Claro que dentro dessas graduações existem níveis, o motivo que levou, a forma como foi praticado. Então, tem atenuantes, tem agravantes, que vão aumentar ou reduzir a pena e até ter perdão, como nesse aqui também, né? Mesmo havendo essa situação, há uma previsão de que o juiz pode, de acordo com o caso, de acordo com as circunstâncias, atenuar a pena ou até deixar de aplicá-la, conforme a situação. Entendi. Assim, mais ou menos assim, eu não posso matar meu estuprador, porque é contra a Pode lei. matar ninguém. Contra a Não, vida, né? O contra a objeto é vida. ela é Mas eu posso matar a minha criança. Não pode também. Então, também não posso. Então, assim, a gravidade. são duas coisas, né? Se fosse verificar, eu acredito que é até mais grave você matar uma criança no ventre da mãe, porque ela não tem defesa nenhuma. E nem culpa. Muito menos. É mais grave. Ela recebe uma pena sendo inocente. O benefício para o réu que fala lá, no termo jurídico. Para ela não tem, né? Ela não é nem réu e ela acaba perdendo a vida, né? Ela não tem nada a ver com a história, coitadinha. Ela não tem nada a ver com a história. Aproveitando esse momento, eu gostaria que o Dr. Gilson falasse um pouco desse procedimento, né? Que eles estão tentando proibir, o Conselho Federal de Medicina tentou, o STF barrou. O senhor pode nos explicar como que... Tenho visto tanto, não. Eu estou sempre ali tentando salvar vidas. Então, que eu não deixar que essa criança morra. A gente pega realmente casos graves de crianças prematuras, extremamente prematuras. Nós estamos em Lençóis Paulista, com 70 mil habitantes, nós não temos uma UTI neonatal. Eu acho um absurdo. Quantas e quantas vezes tive que sair de madrugada, levar a criança. Na época do Covid, eu levei 5 crianças com abaixo de 900 gramas em uma semana. E foi aí que eu acabei pegando o Covid, e foi aí que minha imunidade foi lá embaixo. Então, aí tem que lutar sempre a favor da vida. No caso realmente de estupro, é uma coisa que realmente mexe com todo mundo. Nós estamos... quem está no meio poderia relatar mais ainda. Mas voltando à questão, qualquer forma de se matar alguém, seja o que for, né, é difícil você aceitar totalmente. Mas eu também, como que vou chegar para uma mãe que foi estuprada, não sei como é que está o emocional dela. Se ela tiver um altruísmo muito grande, se ela tiver uma capacidade de absorver todo esse trauma e gerar essa criança dentro dela, com certeza, lá em cima ela vai receber muito mais benesses. Agora, eu não consigo, como pessoa, como cidadão, condenar uma pessoa que está sobre esse emocional terrível, porque eu acho que é uma das coisas piores que pode acontecer. Para mim, é um dos crimes mais graves que pode acontecer. Hoje a gente estaria discutindo aqui a pena para essa pessoa que faz esse ato. Isso que é grave. Pena para que ele não tenha condições de fazer novamente. Porque nós estamos passando a mão na cabeça de tanto bandido aqui num país que realmente está na mão de... Você não sabe de quem. A gente não pode sair numa rua, você não tem mais segurança. E uma mulher, que é um ser considerado mais frágil, sofre uma violência desse tamanho. Eu acho que a punição, tentando
criminalizar somente a mãe, sendo maior a pena dela do que o do estuprador, não dá para considerar. Eu, cidadão, como médico, eu quero vida. Eu vou lutar, seja quem for. A criança vai nascer, eu vou cuidar da maneira impossível para mantê-la viva. Mas como cidadão, eu vendo alguém praticando esse ato, e constantemente, e livre, ele não é perdoado nem dentro da cadeia. Se ele cair lá dentro, ele está perdido. A gente não pode mais passar a mão na cabeça de tanto crime que está acontecendo aqui. Mas eu sou a favor da vida sempre. Se essa senhora, se essa pessoa quiser continuar com... Vamos fazer o máximo para dar suporte. Seria até um ponto que essa PL poderia estar vendo, que no caso do estupro, ele teria que ser equiparado também como se fosse a defesa do objeto vida. Então, o estuprador, ele lesiona tanto a vida em todos os sentidos, físico, psicológico, o presente e futuro daquela pessoa. Então, eu acho que esse PL, né, já que está tendo toda essa discussão, deveria pensar em equiparar, então, a pena do estuprador também ao homicídio, ou até mais, para inibir, porque a pena ela tem o caráter inibitório. Então, para inibir que ele venha fazer. Então, eu concordo com essa questão que as pessoas estão falando. O estuprador vai ter pena menor. Então, precisava rever isso e tirar, no caso, o objeto ali de violência só física que o estuprador comete e colocar como uma violência além da vida. Porque ele atinge em vários aspectos a vida daquela pessoa, a vida das pessoas que convivem com aquela pessoa, principalmente se for uma criança que ele está abusando, né? Em relação à gestação... que é a da injeção que eu perguntei, qual que é a dúvida, não só minha? Com 22 semanas, 5 meses e meio na nossa conta? Isso. 5 meses e meio, ela já passou da metade da gestação. Pode ser que, por muitas vezes, ela não tenha o conhecimento que ela está, mas ela já passou. Sim, exato. Eu entendo e ouvi várias pessoas falando que vai sair aquela criança de qualquer forma de dentro daquele ventre. Então, por que não sair viva? E colocar para adoção, entregar para o Estado. No meu TCC, eu abordei muito a questão da política pública. Tem uns projetos que fala entrega legal, que a pessoa entrega no hospital sem ser identificada, sem saber, né, para onde vai e tal. Isso tem bastante. Não é divulgado, eu não sei o porquê que o governo não tem interesse em divulgar esses projetos, né, essas políticas públicas que tem nesse sentido. Tem várias casas, principalmente da Igreja Católica, que dão o amparo tanto físico, psicológico, emocional, em todos os aspectos para essas mães. Então, por que não, né, não aproveita um momento e trabalha especificamente quando a pessoa descobre que está grávida com 22 semanas, ela quer se desfazer daquela situação, mas permita que a vida que ali está saia com vida de dentro. Porque vai sair de qualquer forma, né? Vão dar a injeção? Vão depois fazer o quê? Vão cortar as partes? Como funciona? O senhor não faz, mas o senhor tem o conhecimento. Sim, tem conhecimento. Explica para nós. Qualquer momento que você está interrompendo uma gravidez, você está tirando uma vida. Na concepção da linha espírita, a partir do momento da concepção, você já tem um ser ali dentro. E só se completa no nascimento, né? Em termos de medicina, considera-se a partir do momento que o óvulo ele nida no útero. A partir dele começa a desenvolver as células. Que é a nitação que falaria? Isso, tá. E outros a partir da 13ª semana, quando há atividade cerebral. O que a gente considera, talvez no direito também seja assim, né? Enquanto você tiver a tua linha de cerebral já estiver aniquilada, você não tem mais vida. Né? Então, uma linha filosófica é que a partir daí que estaria a concepção realmente da vida. Eu considero desde a concepção do meu pensamento. Né? No pensamento científico seria a partir do momento que a atividade cerebral se manifesta. A partir de 22 semanas, alguns serviços acima de 24 semanas, mas alguns já têm crianças com 22 semanas que sobrevivem. Eu me formei há 45 anos, quando eu fiz a residência. Nós tivemos um caso de uma criança que nasceu e nós não documentamos. Ela nasceu com 500 gramas e para a época era inviável. E nós continuamos tratando. Fomos indo e essa criança acabou evoluindo e saindo. É um ser para a sociedade. Nós não documentamos que seria o primeiro caso, talvez, do mundo. Agora é 45. Então, a medicina evoluiu de uma forma hoje mais cedo. Você consegue que uma criança nasça e sobreviver.
né? Eu tive um caso aí de uma criança que nasceu também, cuja mãe era usuária de drogas, consumia 5 pedras por dia, 2 maços de cigarro. Nasceu com 900 gramas. Falaram, me chamaram que vai ter um parto normal. Eu falei, poxa vida, o que eu vou fazer? Não tem nem UTI, vai nascer. E eu falei, bom, vamos fazer, vamos entubar. Entubei, a criança começou a se movimentar, começou a respirar, o coração começou a bater. Falei, bom, consegui uma vaga em Bauru, mandei para lá. Passados uns 4 meses, ela veio internada aqui comigo com um problema respiratório, que tinha sido adotado por um casal. Quer dizer, então são coisas que a gente não... Como é que eu vou falar para você? Tira. Como é que eu vou dizer para essa mãe que está grávida, com a família, com o marido em volta dela, de repente foi ela que foi engravidada por um filho desse daí, que não sei se pode chamar de gente, que ela mantenha, tem toda uma pressão em volta. Mas e se ela da tirar, mas sociedade. tirar com vida? Ah, não, isso eu concordo, é isso que eu falei. Se A ela questão esperou, do PL é esperar que você, já que existe um parto induzido, que você pode fazer Antecipação como do parto. antecipação. É o PL que é isso. Sim. E antecipe essa o é parto. a ideia. Essa Mas é a ideia. antecipe com vida. Será que ela doaria daí? Porque uma parte dela tá ali. Então, Não é só a parte do mas bebê. enfim, dá a oportunidade para ela. Ó, a gente vai antecipar o parto. Nós não vamos fazer esse E procedimento você com a pode injeção. escolher, não apresenta, não mostra para ela, se ela não quiser realmente. Que a gente Entrega faz pra com as mães adoção. que querem fazer a adoção, né, de terceiros. Nós temos 8 casais para uma criança hoje para ser adotada. Sim. É uma burocracia tremenda. Então, e tantas pessoas, tantos casais esperando, e outras pessoas também, porque tem aí, né, as famílias que não são compostas da forma tradicional, mas elas têm amor, elas têm carinho, elas têm condições. Eu mesma... Acho que depois minha que nasce, muda tudo. eu mesma, Você minha começa mãe a me olhar com criou outros com a irmã olhos. dela. Ela se separou do meu pai, então eu não sou daquela família tradicional, pai e mãe, né? A minha mãe adotiva separou depois do meu pai adotivo. Então tem tantas mulheres que possam... que eu prefiro que essa criança esteja com uma mulher que não tenha talvez um marido, um esposo, um companheiro, um parceiro, enfim, mas que ela tenha amor para dar para essa criança de 22 semanas que estão querendo colocar uma injeção no coração dela, matar ela e depois E a tirar gente em ainda pedaços. não falou aqui, que eu já perguntei 2 vezes, como que vai sair essa criança depois que coloca a injeção na barriga da genitora? Como que sai essa Vão criança? tirando em pedaços daí, Vai vão tirando em- despedaçando. Sai via vaginal, vídeo ou cesárea? Geralmente via vaginal esse retiro. Então, uma menina de 8 anos, Agora, se tiver uma criança maior, talvez nem nasça. Né? Vai depender muito, mas fazer uma cesárea para tirar um feto, eu acho que é um absurdo. Mesmo sem vida. Você vai... Eu acho que não consigo conceber alguém tirando a vida de uma criança lá dentro. tá, mas a gente precisa falar. Uma criança que foi abusada e se percebeu Menor. grávida com 22 semanas. A família não quer que prossiga. Nós não estamos forçando a prosseguir. A discussão é, vamos interromper, vamos antecipar esse parto. Sim. Tá. Ela vai passar por um parto de que forma? Caso a família fala, não, pode antecipar o parto. Dificilmente vai ser vaginal, vai ser cesárea. E ela vai sobreviver depois. Depende, caso a caso é o caso. Tem Ela que crianças eu falo hoje a genitora, não a Sim, 22 semanas. Ela sim. vai sobreviver. Não, sim. Então, se ela vai sobreviver tudo com cuidado, tudo com cautela, para que tirar essa criança morta? Essa é a discussão que nós estamos Correto. falando. A gente não quer que prossiga com a gestação, a gente só quer que, com 22 semanas, dê a chance dessa vida sair de lá, do ventre, com vida. E não morta. Correto. É bem complicado. Eu vejo que o problema é que a gente quer brincar de Deus. O homem quer brincar de ser Deus. Ele quer ter poder sobre a vida. E aí que é o mal, porque nós não podemos ter poder sobre a vida, né? Então a gente quer antecipar, a gente quer manipular, aquele que não tem, ele quer ter força para ter, aquele que tem, ele quer impedir que venha, e aquela criança que é indesejada, ela deve ser excluída, e aquele que está doente, ele deve morrer porque ele já não serve para mais nada. Então, estamos brincando de ser Deus, né? Acho que esse é o grande mal. Eu acho que a questão principal está aí, né? Os próximos seremos nós, os velhinhos, né? É um outro assunto que a gente pode trazer mais para frente nessa roda de conversa, né? A idade está aumentando, né? E também tem que estar dando um olhar, não só... Diz que idoso e criança é igual, né?
Então, a gente está falando agora da criança, depois a gente vai falar do idoso que se torna uma criança, a gente acaba tendo que cuidar dos nossos pais. Eu tô passando por isso, né? Também tô. Quando são jogados, né, no asilo, lá, e não vão ver mais, né? Sim, na realidade, a sociedade está doente, né? Muito, A sociedade está doente. muito. A gente poderia estar aqui hoje fazendo tantas outras coisas em prol da sociedade, né? A gente poderia estar aí fazendo uma janta comunitária, a gente poderia estar num clube trazendo as mulheres para estar aprendendo alguma coisa como um tricô, um corte e costura, ou até mesmo bastante pessoas se encontram aí sem ser alfabetizada. A gente poderia estar desprendendo esse tempo aqui, fazendo o bem de uma outra forma, mas é necessário que a gente venha aqui discutir isso. Porque a sociedade se encontra doente, né? E conforme for aparecendo os pontos críticos, a gente precisa se posicionar, sim, para tentar fazer com que a sociedade erre menos. Eu acho que perfeita não vai ser, mas ela precisa ser saudável, né? Perfeição é querer demais, mas a sociedade precisa se tornar saudável. Ela está sem saúde em vários aspectos. Mirna, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar em relação ao projeto? Eu penso assim, que o Brasil ele é imenso, né? E a gente precisa considerar todas as situações. Eu tenho ouvido alguns deputados falarem que precisa mexer um pouco no projeto, que às vezes precisa colocar talvez aí uma emenda para proteger certas situações. Hoje eu estava assistindo uma deputada que estava falando sobre isso. Porque a gente pensa aqui no grande estuprador que pega uma pessoa que não consente no ato sexual e por violência ele a agride. Mas nós precisamos considerar também que nós temos, por exemplo, na Ilha de Marajó, as meninas lá fazem programa para comer, por um prato de comida, para saciar a fome. Meninas de 11, 12, 13 anos. Isso é estupro. Sim. Nós podemos também pensar, né, em tantas que estão aí no asfalto, ou na noite ali na 25, que estão se oferecendo, é o trabalho, é profissão, né? E se são menores, o consentimento delas não é válido. Também é estupro. Então, temos que considerar também que tem aquela, às vezes, casada, que tem um namorado fora de casa, engravida do namorado, o marido não pode conceber, e ela engravida, às vezes achando que o rapaz vai ficar com ela, e de repente ele não fica, e aí ela quer tirar a criança, e aí é muito fácil ela querer fazer o aborto. E tem também aquela rica que ela não quer a criança, pega um avião aqui, vai na Argentina e faz o aborto. Então tem milhares de situações diferentes que a gente não vai resolver problemas graves com soluções simples. Agora eu penso que a lei é a instituição que, óbvio, na minha visão, a lei ela tem sim o poder de inibir. Só que ela precisa funcionar. E nós temos muita coisa anterior à lei e temos muita coisa posterior à lei. Então, anterior à lei, nós precisamos de políticas públicas que apoiem as famílias, que faça saneamento básico, que permita que essas crianças não estejam na rua. Não vai longe, nós moramos numa cidade ótima, mas estivemos aí um bom tempo sem vaga nas creches. E a gente passando nas casas, a gente sabe que tem muita criança que fica sozinha. Muitas crianças que ficam com padrastos, que fica com tio, que fica com vô. Escola? Quantos casos desses? Sim, quantos casos de abuso? 70% dos casos de estupro, eu vi hoje, 70% dos casos de estupro acontece dentro da casa. Por falta, às vezes, de uma creche, de um centro educativo, porque a criança, se a gente for ver, quem é culpado do estupro nessa situação? É o adulto que deveria ter o cuidado e que não teve. Então, a negligência dessa criança, ela ocorreu anterior, né? Essa adolescente, essa criança que engravidou, que foi estuprada dentro de casa ou dentro da família ali, às vezes por alguém que a mãe trouxe para dentro de casa. Sempre assim. Ela já sofreu a violência, ela já está numa condição, né,
desfavorável. Então, quer dizer, essa pessoa que deveria cuidar dela já negligenciou, ela é culpada da situação. Então, ela não vai ser menos culpada se ela autorizar o aborto dessa criança, achando que isso vai livrar a sua consciência e vai proteger essa criança, essa adolescente. Então, são situações que a gente precisaria cuidar com políticas públicas, lá antes de acontecer. E depois da lei, também tem as instituições que não funcionam. Como, por exemplo, depois, como vai chegar lá no hospital, como que vai ser feito isso lá no hospital. Porque aí vem o Ministério da Saúde, que vai estabelecer as portarias. Mesmo que essa lei venha a ser promulgada e tudo mais. Depois, como que você vai fazer as provas disso aqui? Vai ser um exame? Se foi estupro, se não foi, como que vai ser a situação? Então, vai ter que ter, depois disso, um complemento dessa lei para que ela aconteça. Então, vai ter que ter a boa vontade política. Conselho tutelar. Não só conselho tutelar, mas é o ministério que faz as portarias, né? Como que vai acontecer isso dentro do hospital, né, doutor? Como que eu vou comprovar se tem mais de 22 semanas? Que documento que vai ser necessário? Quanto tempo isso vai precisar acontecer? Vai ser pedido para o juiz? Na vagarosidade que o fórum anda, quanto tempo isso vai levar? Então, eu vou fazer o pedido, quando o pedido for ser concedido. Está com 10 anos da criança. Então são situações assim, que no Brasil é muito difícil. E também depois a punibilidade. A gente sabe que a gente não tem, é muito, muito raro. Quando se descobre, comprova, depois tem o processo e até essa pessoa ir para a cadeia, e se ela vai permanecer na cadeia. Então, é toda uma situação que no Brasil, infelizmente, o Brasil ele é enorme, tem situações de todos os tipos e tudo isso precisa ser pensado. Então, não é tão simples como está aqui no papel para resolver isso. Tem muitas coisas para ser feitas antes e muitas coisas para ser pensadas depois. O que a gente precisa é de pessoas que trabalham com aquilo que é público, com seriedade, com honestidade, com o desejo de fazer o bem comum. Menos interesse pessoal e mais interesse público. Então, se a gente for parar para analisar, a polêmica que se gerou em volta desse PL foi bom. Porque vários pontos que são pontos que precisam ser corrigidos, analisados de uma forma diferente, vão estar em evidência agora. Com certeza. Então, a gente até queria, que colocasse em regime de urgência, mas não adianta também fazer mal feito, só para dizer que foi feito. Né? Então, se não for colocado em regime de urgência, diante de toda essa complexidade do assunto, para nós que somos pró-vida, é mais interessante. Não vai passar agora. Então a gente não sabe se vai, entendeu? Como eles funcionam, aquela cabeça daquele povo lá. Uhum. Mas vai ficar para o segundo semestre. Dá tempo da gente discutir mais, né? Ver os pós e contras, né? Tudo certinho até que isso aconteça. Você quer fazer alguma colocação? Não, tá ótimo. Mirna e o doutor. Doutor Gilson, fechou tá com chave de ouro. Quiser Bom, falar. primeiramente eu quero agradecer o convite, né? Desculpe a voz da minha rouca. É um final de tarde e o ar de Lençóis também não está muito fácil, não. Nunca foi, tá mas terrível, pior. Tá terrível, mas vamos deixar para os nossos vereadores tomarem conta disso. Mirna, fazer chover, nós vamos fazer chover, tá? Mas voltando ao aspecto aí, eu acho que falta nesse país realmente o que é o básico para que você tenha um país mais correto. É a educação. Exatamente, doutor. Nós temos um índice de QI do nosso povo aqui, de média, no estudo fundamental, de 85%. O Japão é 106%. Exatamente, estava lendo sobre isso. Mas por que essa diferença? O olho puxado faz alguma diferença? Não. Eles são educados para tudo. Eles se viram sozinhos, eles nas suas escolas fazem comida, as crianças aprendem a viver como cidadãos. Qual que é a nossa referência aqui? Desculpa a expressão, mas uma vez de uma inteligência grande e uma poupança grande, né? Então a gente fica endeusando certos tipos de pessoa que não trazem nenhuma contribuição para a nossa sociedade, nenhuma. Então nós temos que investir realmente em professores, qualificá-los,
pagar bem, Perfeito. acabar com essa impunidade. É isso que eu tô falando. Porque se a gente tivesse um país sério na impunidade, não estaria discutindo sobre aborto aqui, não. Com certeza. Sobre estupro. Porque uma vez cometido o crime, se resolvesse, ele não vai cometer e já mostra exemplo para outros. Exato. Não estou a favor da pena de morte nem de bandidos, mas elimina do meio. Porque o cidadão de bem que paga imposto, que tenta sobreviver, que pega o seu ônibus 4, 5 horas da manhã para sustentar sua família, volta para casa cansado, tem que aguentar. E bandido ganha mais que ele, não é? Desculpe o desabafo, mas Não, aqui é um fica à cidadão vontade. que não aceita mais esse tipo de situação. Tá? Eu agradeço o convite mais uma vez, tá? Quando eu puder ajudá-los novamente, espero A poder. gente que agradece a participação bom. do senhor. Pessoal, aí tem perguntas? Mandaram perguntas? Tá, então eu vou soltar aqui para vocês 2 vídeos, né, das meninas da diretoria do PL, né, por conta do espaço físico, não comportou que elas estivessem aqui de forma presencial, mas elas fizeram questão de gravar um vídeo deixando ali a opinião delas sobre o assunto. Olá, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Estela Milagres e sou a vice-presidente do PL Mulher de Lençóis Paulista, tá? Eu quero, neste momento, passar para vocês algumas informações acerca do PL 1904, que é um projeto de lei que está sendo amplamente debatido e comentado pelas pessoas. O que as pessoas precisam entender é que o crime de aborto já é um crime punível por lei, tá? E ele está previsto já no Código Penal, dentro dos seus artigos 124 a 128, tá? E ali dentro desses artigos estão contidos os casos em que o aborto não é punível. Então, gente, o que as pessoas não estão entendendo que esse projeto de lei, ele visa tornar crime de homicídio quem praticar o aborto com 22 semanas de gravidez. Por quê? Porque já se entende que uma gestação de 22 semanas é uma criança que é uma criança viável de nascer, tá? De crescer, de ser feliz, de sobreviver. Então, essa é a real proposta do PL 1904. E muitas pessoas estão recebendo informações desencontradas, informações que não são verídicas acerca deste assunto. Porque nós sabemos que as mães que não têm condições de criar seu filho, que é uma gravidez indesejável, que não quer aquela criança, seja qual for o motivo, ela tem condição de, quando essa criança nascer, dar essa criança em adoção. Existem muitos casais que não conseguiram ter filhos e que anseiam por criar uma criança onde eles possam educar e amar essa criança, tá? Então, nós estamos aqui passando para vocês as informações que são reais da proposta, que é a verdadeira proposta do projeto de lei 1904. Tá? Vamos então trabalhar, levar as informações corretas para as pessoas que ainda estão desinformadas acerca desse assunto e fazer com que elas entendam qual é a verdadeira proposta do projeto, que é a proteção à vida da criança, tá bom, gente? Vamos trabalhar nesse sentido para que esses tipos de crime não aconteçam. E também porque nós já sabemos que até o Conselho de Medicina Veterinária proíbe que esse procedimento seja feito em animais. Gente, então não tem porquê, sabe? Os animais também são seres vivos, são seres amados por Deus. Por que aceitar que uma criança que tem direito à vida seja sacrificada a esse ponto com uma morte tão dolorosa que é o procedimento que é feito para matar uma criança com esse tempo de gestação. Tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção de todos. Tenham todos uma excelente noite. Fiquem com Deus e até a próxima.
Estela, pelo vídeo. Você sempre ativa, participante com a gente, tá? E ela falou num ponto que daqui a pouquinho eu vou explorar mais, que é a questão da adoção. Eu falo com propriedade nesse assunto porque eu sou adotada, né? Também fui vítima de uma tentativa de aborto, mas já já eu falo, tá bom? A gente vai soltar deixa vocês um pouco curiosos. A gente vai soltar o outro vídeo da Ju, tá bom? Olá, muito boa noite. Me chamo Juliana Jimenez e eu quero trazer aqui para vocês uma dúvida que chegou, ou um posicionamento de uma pessoa que eu vou preservar a identidade dela. E ela trouxe para mim que ela é contra essa PL 1904 porque ela trabalha como voluntária em abrigos e recebe muitas crianças que muitas vezes são vítimas de abuso ou estupro e, consequentemente, resultam numa gravidez. Ela fala que muitas vezes essas crianças elas não têm condições de seguir com essa gestação, podendo levar a óbito a própria criança. Então, às vezes essa dúvida pode ser de muitas pessoas. Então, vamos deixar claro aqui que nós já temos uma lei que protege esse tipo de risco, nesse tipo de situação. E o que a PL 1904 está trazendo que nós não queremos, gente, é o assassinato de bebês dentro do ventre de mulheres acima de 22 semanas. São crianças que já estão com 5 meses e ela tem condições de, num parto prematuro, sobreviver. Então, o que a gente está trazendo aqui é se essa criança precisa sair da barriga dessa mulher, que às vezes é vítima de um estupro, ou muitas vezes ela é uma gravidez indesejada e ela quer se livrar dessa criança, é que ela saia com vida e que dê a ela uma oportunidade de lutar e seguir, né, a sua vida. Então, o que nós estamos lutando é que, já que essa criança vai sair, que ela saia de uma forma segura, num parto seguro, né? Porque tão cruel, tão traumático quanto o estupro, ninguém aqui está querendo punir a mulher 2 vezes, né? Tão traumático quanto foi a situação, é a situação do aborto. É lidar com essa questão do assassinato do bebê dentro da barriga. É lidar com a profilaxia ou a curetagem, como a gente fala, que é a limpeza do útero, que vai ter que ser feita depois. Então, que seja feita de uma forma mais segura para o bebê poder nascer e sobreviver. Então, gente, se vocês puderem acrescentar aí alguma coisa no que eu falei, esclarecer essa dúvida que pode ser de muitas outras pessoas também, porque o que eles estão querendo hoje propagar é má informação, desinformação, né? Fake news sobre a PL. Ela em nada tem a ver quanto criminalizar mulheres ou fazer com que crianças que tenham sido vítimas e estejam gestantes sejam punidas novamente. Não tem nada a ver com isso, tá bom? Muito obrigada para vocês e até breve. Obrigada, Ju, pela participação, tá bom? E essa fala da Ju e da doutora Estela faz a gente refletir assim como ser humano, né? De fato, independente de projeto, independente da situação, nós não podemos nos tornar insensíveis e ficar só com essa questão da letra fria da lei ou do sofrimento da mulher. Alguém tem que defender essa criança, alguém tem que pensar nesse bebê. E nós não estamos pensando, a gente vê que a sociedade, isso é uma coisa que tem ocorrido como uma pauta política. Do feminismo que vem como enaltecer a mulher é dona do seu corpo e o bebê tem que ser expulso, porque meu corpo, minhas regras. Só que se esquece que o bebê não é o corpo dela, o bebê é um outro ser humano, é uma outra pessoa com os mesmos direitos, a vida, a dignidade humana. Então o bebê está ali, ele é um ser que depende de proteção, que precisa de proteção.
A mulher não tem o direito de matar o seu filho. Nós não temos direito de matar ninguém. Então, às vezes, a gente começa a ficar nessa questão assim tão técnica em cima da lei e a gente esquece que tem um ser humano, um bebê ali que não tem voz e que precisa de alguém que o defenda. Como o doutor falou aqui, eu como médico faço tudo para defender a vida. E é o que a gente tem que fazer, porque a gente sabe que é uma vida, que é um ser humano e alguém precisa falar para essas pessoas. Porque, inclusive, na portaria da ministra Damares, ela tinha ali que que deveria ser oportunizado a mãe, antes de fazer o aborto, nesse caso em que se diz o aborto onde ela não seria punida por fazê-lo, porque era consequência de estupro, que fosse dada a ela a oportunidade de assistir o ultrassom. Porque quando a gente vê o nenezinho lá dentro da barriga, né? A gente vê o filhinho ali. É a coisa mais gostosa quando a gente está grávida e vai fazer o exame. A gente volta para casa assim. Agora eu entendo que eu não estou sozinha, né? O marido também se vai junto. E aí você mostra para a família, e aí tal, como é que tá? Às vezes a gente nem enxerga direito, mas você vê ali que tem a cabecinha, a barriguinha, os pezinhos. Então a gente já começa a amar. Fala até com quem parece. Então não tem nada a ver com, o estuprador já é outra realidade. É a mesma coisa que o parto. O parto é doloroso. Se a gente pudesse pular essa parte, né? Eu tive 4 partos normais. Então, se a gente pudesse pular essa parte, é doloroso, é difícil. Mas quando a gente pega a criança no colo, tudo aquilo passou. Então, tem que dar oportunidade a essas mães, a essas mulheres, independente da forma como essa criança foi concebida, de conhecer o que está ali dentro da barriga dela. De ver que é um outro ser humano, que não é uma sujeira, que não é o corpo dela, é uma vida, é um ser humano, é uma pessoa que só ela pode, só ela, olha a graça que a mulher tem, só ela pode dar a vida. Né? E como ela vai fazer aquilo vai depender dela. E quem tiver ao redor dela de ter esse jeito de cuidar. Eu tive uma experiência na minha casa, uma pessoa que trabalhou em casa, era solteira, estava grávida e queria abortar. Não tinha consciência, eu falava assim, não precisa, deixa o nenenzinho crescer. Depois você doa. E aí eu fui conversando e ela foi levando e foi levando. Quando chegou em 4 meses, ela começou a sentir o nenenzinho mexer. Ai, hoje mexeu! Ai, que delícia. Então aí ela começou a se relacionar com a criança, ela começou a gostar. E ela era sozinha, depois essa criança nasceu, era uma menina. E ela amou e ela hoje está moça. Né? Então, você tem a sua história para contar, mas é assim, às vezes uma pessoa próxima tanto pode levar ao céu como pode levar ao inferno. Sim. Quando você vê uma situação dessa, você pode aconselhar bem, ajudar, ou você pode ser aquela pessoa que é a feminista, é seu direito, você tem direito, como você vai viver agora, o que você vai fazer da sua vida, como que você vai trabalhar, você tem que dar um jeito nessa gravidez. Minha mãe teve 7 filhos, cada vez que ela ficava grávida, tinha alguém para falar, você é louca, como você vai cuidar de tanto filho, né? Então sempre tem, na família tem quem critica, porque foi uma família numerosa, mas é a maior riqueza da gente hoje, ter um monte de irmão, é uma delícia. Reúne a família, 50 pessoas, já dá uma festa. Quer fazer suas considerações? Falei demais, né? Não, imagina. Falou que tinha que ser falado. Então, gente, eu acho que é muito bom, né, a gente partilhar sobre isso. Eu sou a favor da vida desde a concepção, como o doutor falou aqui. A vida tá ali desde o princípio. E é isso, 9 meses passa rapidinho, tá? Quem faz o bebê é Deus, a mãe não precisa fazer nada, é só deixar. Deixa a vida vir, né? Só, né? E depois, se essa pessoa não tiver condições de cuidar dessa criança, como foi dito aqui, 7 por 1, né, doutor? Tem 7 casais para uma criança? 8 casais esperando um bebê recém-nascido para adotar. Então, quer dizer, é muito possível que encontre uma boa família. Então, não é preciso matar, é muito bom. Então, a gente está assim refletindo sobre tudo isso e também pensando nos problemas que nós temos para resolver no nosso país, que depende um pouco de cada um de nós. Obrigada. Eu que agradeço a participação de todos vocês, da equipe técnica, e para encerrar eu quero dar o meu testemunho. Se eu chorar, não liga não. Acabei de passar por um procedimento de, não sei pronunciar, esterectomia.
retirei o útero. É isso, né? Como que fala? Esterectomia. É esse nome aí. Eu tenho um pouquinho de dificuldade com as palavras. Não faz nem 30 dias ainda, eu tô naquela fase um pouco emotiva. Então, mas tudo se ajeita, tudo se ajusta. Por que que eu falo sobre esse assunto? Por que que eu falo sobre o aborto? Porque a minha genitora, na época, menor de idade, se encontrou grávida e tentou me abortar. A irmã dela denunciou as autoridades da época, e naquela época a lei era diferente, bem mais rigorosa. E chamaram, né, o meu avô, o pai da minha genitora, e eu pronuncio genitor e avô por conta da questão de afetividade. Meu avô, pai dela, foi meu avô mesmo, tá? E ele foi chamado ao fórum aqui de Lençóis. Ela não tinha mãe, a mãe dela tinha ido embora, abandonou meu avô com 4 filhos. E o promotor fez que ele se apresentasse mensalmente com ela no fórum para assinar um papel até que a gravidez chegasse a termo, né? Ou seja, até que a gravidez chegasse o momento da criança nascer, no caso eu. E assim aconteceu. E eu nasci, morei um pouco com ela e meu avô, morei um pouco com essa irmã dela, minha tia Irene, morei em orfanato, em Jaú, na Cidade da Criança, que hoje acho que não tem mais, mas se vocês procurarem na internet, vocês vão saber que tem. E quando eu tinha 5 anos de idade, ela, de fato, me entregou para adoção. Ela me entregou para adoção para uma amiga dela. Essa amiga é a Vilma, que trabalhava no fórum. Ela era faxineira no fórum. E quando ela chegou lá no fórum para falar com o promotor que não queria mais a Vilma perguntou: o que você está fazendo aqui, Eliane? Ela falou assim: eu vim entregar a Luciane para adoção, né? Porque cada hora ela fica num lugar, eu não estou cuidando dela, então vou entregar de fato. Aí a Vilma falou assim: entrega para mim. Eu e o Dagoberto, nós não temos filho. E naquela época não precisava de fila, nada disso, não era tão burocrático, acabou dando certo. E eu fui morar com a Vilma e com o Dagoberto. E eu não sabia dessa história. Eu sabia que ela não me queria, porque eu já tinha consciência, né, que eu estava sendo entregue para outra família, já tinha um histórico de cada hora estar num lugar, mas eu não sabia da tentativa de aborto. E mesmo sem eu saber, alguma coisa dentro de mim falava que eu precisava falar sobre esse assunto. Em 2015, com 39 anos, eu tive a oportunidade de fazer faculdade de Direito na IT. Na idade que se disserta, que é quando termina o ensino médio, eu não tive a oportunidade de fazer. Mas eu sempre falei para Deus, se um dia o Senhor me presentear com essa faculdade, eu quero que seja na IT. E eu fui fazer faculdade de Direito na IT no ano de 2015, no período da manhã. E no primeiro ano nós tivemos a aula de Ciência Política e Constitucional, foi onde eu me encontrei, me apaixonei, descobri que eu amo política, que eu amo constitucional. E o professor começou a falar do assunto de aborto. E eu já estava pensando em fazer o meu trabalho de conclusão de curso sobre isso. E em casa todo mundo contra. Todo mundo fala que fazer TCC é horrível, ainda você vai pegar um tema polêmico e tal. Em outubro, quando ele chegou para lecionar essa matéria do aborto, e ele é a favor, ele começou a ministrar aula na sala, e aquilo foi me incomodando, porque ele começou a falar de uma forma que começou a me incomodar, até que ele falou assim: a criança no ventre da mãe, ela é uma opção. Gente, a hora que ele falou isso, mas me subiu um negócio aqui, assim, que eu não gritei, mas eu falei bem alto: eu não sou uma opção. A sala inteira olhou. E ele também não entendeu. Eu falei assim: eu não sou uma opção. Porque, na época eu tinha 39 anos, eu arredondei, falei, há 40 anos atrás, contando o período da gestação, a lei me garantiu que eu não fosse uma opção. Eu não sou uma opção. E eu não acho que ninguém seja uma opção. E eu não dou o direito de ninguém me tratar dessa forma. Eu sou uma vida. Eu sou uma vida. E para reforçar, né, a fala desse professor que falou que eu era uma opção, essa semana eu escutei que eu sou um monstro. Porque se a minha mãe menor de idade foi abusada e eu sou fruto desse abuso, né? Porque ela era menor de idade e ela foi abusada. Eu sou um monstro, porque um ser aqui do nosso Brasil, da nossa nação, falou que a criança no ventre de uma mãe que é fruto de um abuso, ela é um monstro. Então, além de eu ter que agora superar que eu era uma opção, eu tenho que superar que eu sou um monstro. Eu acho que quem me conhece sabe que eu não sou um monstro. Eu casei, tenho 2 filhos, um se formou em medicina, o outro vai se formar lá na IT, em bacharel em direito, e eu não acho que eu seja um monstro. Aliás, eu tenho certeza que eu não sou.
Enfim, nesse dia que eu conversei com esse professor, ele tentou fazer um debate na sala para me colocar contra os demais alunos, mas Deus e a vida sempre dá um jeitinho, né? E ele acabou voltando atrás, porque a aula tinha um intervalo, eram as 4 aulas do mesmo professor. Ele acabou voltando atrás e a hora que retornou a aula, ele não prosseguiu. Porque a ideia dele era me humilhar, porque a sala, com a maioria ali saindo dos 17 para os 18 anos, a maioria já com aquela doutrinação ativa ali, fresquinha. Ele ia me detonar. Mas a vida, por eu defendê-la, quis me defender também e foi bem assertiva. Mas aí, nesse dia que ele discutiu comigo, eu falei assim para ele, na hora que ele voltou da aula, ele falou assim, dona Luciane, é um assunto muito polêmico, só que poucas pessoas estão fazendo o que a senhora faz, se manifestando contra o aborto. E a gente fala aquilo que as pessoas querem ouvir, e a maioria não quer ouvir isso. Então, por que a senhora... Olha só, ele faz assim, por que a senhora não faz o seu trabalho de conclusão de curso sobre esse tema? Na hora eu falei assim para ele, já está na minha mente e eu vou fazer. Ele falou, então a senhora faça, porque enquanto a sociedade não falar contra o aborto, a maioria vai vencer. Então, a sociedade precisa falar contra o aborto. Nós somos maioria, a gente só não se manifesta. E hoje está aqui meu TCC. Obrigada. O TCC chama O Direito de Nascer. Eu abordo isso. Esse TCC foi muito suado, foi feito à base de muito choro. Eu fui muito assim, eu não vou falar humilhada, mas eu fui muito atacada, né? Ou aqui. Talvez essa pessoa veja, hoje a gente tem um carinho muito grande, mas a minha orientadora, ela assim, eu falei para ela que ela me abraçou, como que é? O ditado que fala? Me aperta sem me abraçar, né? Ela me quebrou sem me abraçar, de tanto que ela pegou no meu pé. Mas ela é uma excelente professora e ela queria com excelência o trabalho. Saiu com muitas lágrimas, mas saiu. No dia da defesa do trabalho, eu fui mais humilhada ainda, porque a professora começou a falar. A outra professora que garotas pretas, pobres e menor de idade não tem condições de decidir isso. E não era eu que ia falar para elas que elas tinham o direito de falar alguma coisa. Eu não quis entrar nesse mérito, eu precisava, né, me compor ali na hora, que a gente precisa, né, segurar os ânimos. E a nota do meu TCC não foi a nota suficiente para ele ir para a biblioteca da IT. Para ir para a biblioteca da IT, tem que ir com nota 9. Eles me deram 8,5, porque não era viável o meu TCC estar lá. Mas a vida outra vez me surpreendeu. Nesse mesmo ano de 2019, que eu estava defendendo o TCC, a deputada Cristonieto, do Rio de Janeiro, é uma católica assim, católica roxa que a gente fala, né? Ela... Ai, Mirna, desculpa, mas ela, acho que nesse tema, acho que ela vive muito nisso. E ela fez um processo seletivo, porque a Câmara dos Deputados, né, de Brasília, a federal, ela tem um programa que chama Estágio Visita. Eu nunca tinha ouvido falar desse programa. Cada deputado pode levar até 2 universitários para participar desse programa. Fica uma semana lá em Brasília com tudo pago, só as despesas de viagem que não. Fica hospedado lá com comida e você fica lá na nata, na Câmara dos Deputados, você também vai no Senado, você participa ali do projeto legislativo. E ela fez um processo seletivo para estar levando 2 pessoas lá para Brasília. E eu nem sou eleitora do Rio de Janeiro, mas ela fez a nível nacional. Eu peguei o meu TCC, fiz um compilado dele e enviei para ela. E fui selecionada e ganhei. E ganhei essa participação, veio a Covid, não pude ir, porém o ano passado voltou o programa Estágio Visita, eu entrei em contato com ela, ela falou, não, sua vaga está garantida. E eu fui, eu participei, fiquei uma semana lá em Brasília, ela fez um prefácio para mim, isso superou aquela frustração que eu tinha com a nota do meu TCC, porque o reconhecimento não vem daquele que você espera, mas vem daquele que de fato precisa fazer o reconhecimento, que é aquele reconhecimento verdadeiro. E, encerrando, eu quero deixar uma frase, que quando a gente faz um trabalho de conclusão de curso, a gente tem que fazer uma frase de autoria própria. E eu fiz uma frase para colocar aqui no TCC, e eu quero que vocês reflitam sobre essa frase, tá bom?
Tá bom? Ainda bem que é uma roda de conversa, uma coisa bem informal. Mas a frase que eu fiz para estar no meu primeiro livro, né? Meu primeiro trabalho de conclusão de curso é a seguinte: às vezes parece que não vai ser, que não vai suceder, mas quando se dá uma oportunidade, tudo pode ocorrer e pode ser que seja o melhor acontecer. Luciane Reis Silva. Essa é a frase. Às vezes pode ser. Às vezes as pessoas pensaram que não ia dar certo a Luciane, que não ia dar certo, não ia acontecer. Mas eu sou uma vida, por isso que eu defendo a vida em todos os estágios, quer seja na concepção, no momento ali que o óvulo, né, recebeu o espermatozoide, quer seja na nitação, quer seja na primeira semana, segunda semana, com estímulo cerebral, com 22 semanas, eu defendo a vida em todas essas fases. Sabe por quê? Porque eu passei por todas essas fases. E em todas essas fases eu tive a proteção da minha tia Irene, a proteção do Estado, a proteção da lei. E eu gostaria que essa proteção da família, da sociedade, do Estado fosse alcançada por todas as outras vidas, como a Mirna disse aqui no início, que não tem voz, porque quem está lá no útero não tem a voz, ela não é ouvida, mas ela é uma vida e precisa ser defendida. Eu agradeço a todos vocês que aqui se encontram, eu agradeço a minha família de sangue, o meu avô, que a minha mãe adotiva muito sábia, não fez com que eu me separasse. Ela me criou juntamente com a minha família de sangue. Então, a minha genitora me entregou para adoção, mas os meus familiares de sangue não me entregaram para adoção. E eu tenho contato com eles até hoje. Eles foram no meu casamento, eles visitam a minha casa. Eu tenho 2 famílias, a de sangue e a afetiva. E cada vida que vir a existir, ela também tem esses direitos de ter a família, de ter amor e de viver em sociedade. É o que eu tenho para vocês. Eu agradeço quem está participando dessa roda de conversa da forma virtual, nos assistindo, prestigiando. Compartilhe o vídeo que depois vai ser disponibilizado e venha junto com o PL Mulher para fazermos a diferença aqui na nossa cidade. É um fato que acontece não esporadicamente, porque é polêmico, mas a gente precisa trazer à tona isso mais vezes. E já deixo a dica para a nossa próxima roda de conversa, né? As pessoas na fase idosa, porque a gente está falando na fase intrauterina, mas nós vamos chegar lá na fase idosa. Já deixo o convite aqui estendido, aberto para o Dr. Gilson participar com a gente, e as demais pessoas, o Flávio aí que está na coordenação, já vai elaborando, porque eu gosto de estar fazendo essas coisas polêmicas mesmo, porque precisa ser feito, alguém tem que encarar, e se Deus me permitir, eu farei muito mais. Deus abençoe todos vocês, muito obrigada e abraço a todos. Pessoal, curte aí a página do PL Lençóis nas redes sociais, tá? No Instagram. Facebook não tem ainda, né? Ó, pode fazer Facebook, porque se a gente vai falar dos idosos, e eu gosto mais do Facebook do que o Instagram, tem que criar uma página no Facebook, gente. Eu tenho Instagram, mas eu uso mais Facebook, tá bom? Fica aí já o pedido, tá bom? Alguém quer fazer? Pro pessoal também. Pessoal, escutem o Flávio, mande um direct para ser adicionado nos grupos de WhatsApp. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Eu gostaria de fazer. Perfeito. Bom, eu queria agradecer a você, a tua história realmente é maravilhosa. Né? Linda. Falar com as pessoas para cuidarem mais da sua família. Esse é o que é mais importante. Né? Cercar seus filhos de carinho. É muito mais importante a inteligência emocional do que a de cultura que você vai ter. Lógico que a outra também é importante, senão você não evolui. Então, a força da mulher está aí, né? Que eu vejo em vocês, graças a vocês, né? Porque se fosse o homem a parir, pararia no carrinho e não teríamos nem o Abel. Então, o sexo frágil é o sexo masculino. A mulher é muito forte. Né? Então, eu quero parabenizá-las e a todas as mulheres e agradecer pelo convite. Tá? Foi uma honra para mim. Espero ter colaborado um pouco com vocês. A gente que agradece a Muito sua obrigado. participação, doutor. Deus Obrigado. abençoe, senhor. Viu? Amém. Mirna, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. A Carmen aqui, né, da mão aqui, juntas comigo aqui no PL Mulher de Lençóis. Obrigada ao Flávio, aos meninos aqui. E é isso, pessoal. Até uma próxima, se assim Deus permitir. Deus abençoe vocês. Abraços. Tchau.